Olá de novo, amigos, amigas. Vamos para a terceira parte da nossa aula de hoje, do sábado, dia 8 de agosto de 2020, reunião que normalmente acontece às 14h30, onde estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e o item 6 dentro desse capítulo, da infância. E nesse item optamos por nos alongar no comentário da resposta 383, onde fala da importância da infância no processo educacional. E estamos falando então na aula da semana passada, parte dela, e toda a aula de hoje, sobre o item educação espírita. Chegamos então na parte que vamos abordar a obediência e o respeito. Era muito comum pessoas da minha idade ouviram isso, pessoas mais velhas mais ainda, de que obediência era virtude. Então os pais tinham muito orgulho, já é uma palavra não muito boa, né? Orgulho de dizer: meus filhos são obedientes. Mas obediência não é virtude. Esse é um equívoco, né? Quando eu comecei a falar na semana passada, eu falei: olha, para falar de educação espírita, a gente precisa desconstruir alguns conceitos, porque eles nem são doutrinários. E no caso da obediência, eu sei que a palavra obediência aparece no Livro dos Espíritos, aparece na obra básica, mas precisa ser interpretada, porque literalmente obediência é fazer o que o outro manda. E a doutrina espírita não compactua, melhor dizendo, com esse pensamento, porque nós não aprovamos a ideia de fé cega, e sim a ideia de fé raciocinada. Ou seja, eu devo raciocinar, pensar, concluir e aí sim fazer. Por que eu devo fazer o certo? Por que eu devo fazer o bom? Porque é melhor, não porque alguém está me vigiando. Então a ideia de obedecer não porque alguém mandou eu fazer, não é? Porque se não tiver pessoa para mandar, então eu não faço. Portanto, obediência é um conceito medieval da igreja, né? Que a igreja tem todo um processo hierárquico, os de cargo superior mandam e os demais obedecem, assim como na área militar, sabemos que é dessa maneira, né? As pessoas com cargo mais alto, patente mais alta, manda e os demais obedecem, mas nós espíritas pensamos o seguinte: devemos aprender a respeitar tudo e todos e não obedecer cegamente a alguém, alguma instituição que seja. Por que obediência em si não é virtude? Porque se eu estiver obedecendo o traficante, e se eu estiver obedecendo um sistema político opressor, e se eu estiver obedecendo pais desajustados que orientam para o caminho errado, estou progredindo? Não. A obediência em si não é virtude. Então, é necessário que nós nos transformemos e compartilhemos com os nossos educandos a ideia de respeito pleno a tudo e todos. Até aqueles que cometem erros graves merecem o nosso respeito, mas não merecem a nossa obediência. Então, quem obedece cegamente não está necessariamente progredindo. Às vezes está, inclusive, contraindo novos compromissos. No lugar, então, da obediência, o respeito. Um outro aspecto que é a construção de hábitos de moralidade. Quando estamos pensando na nossa vida como um todo, nós temos hábitos, né? O hábito do que comer, a hora de comer, enfim, nossa vida tem rotinas e hábitos. E há coisas que a gente faz sem perceber, não é mesmo? A gente foi fazendo, incorporou aquilo e acaba então fazendo sem prestar atenção. Até o dirigir, pessoas que dirigem podem atestar isso que eu estou falando. Às vezes a gente sai de um local, vem para casa, vice-versa, e fala: nossa, nem prestei atenção no caminho. Quer dizer, a gente vem prestando atenção, mas a hora que vê já chegou. Por quê? É tão habitual fazer aquele caminho que o nosso cérebro já copia e cola, né, a experiência anterior ali. Por isso a gente chega rápido, nem percebe, parece, né, que chegou muito rápido. Só que
E no que diz respeito à moralidade, a amar, ao perdão, a virtudes, nós precisamos exercitar para criar esses hábitos também. Então, fazer o bem é um hábito, perdoar é um hábito. Né? Na verdade, é bom nem perdoar, é bom a gente nem se ofender. Quando desenvolvemos um certo grau de maturidade, a gente passa a não se ofender. E aí não precisa gastar energia para perdoar. Mas se ainda a gente tem mágoas, se ainda a gente tem alguns aspectos, ressentimentos, é importante que a gente perdoe, que a gente se perdoe, porque mais difícil às vezes do que perdoar o outro é o auto-perdão. Nós precisamos desenvolver o auto-perdão, porque Jesus orientou que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me amo, se eu não me perdoo, como eu posso amar o próximo? Não é? Como eu posso perdoar o próximo? Aí a necessidade de desenvolvermos isso. Se não conseguirmos sozinhos, por isso tem a doutrina espírita, as aulas, os livros, as palestras, por isso tem terapia, enfim, caminhos que nos auxiliem a construirmos esses hábitos de moralidade. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu vou falar de 3 aspectos que nos apontam se estamos no caminho certo. Quando eu faço palestras, seminários sobre educação espírita, e aí são mais longas as falas do que nesses 40 minutos que eu falei, 30 hoje, 10, um pouco mais a semana passada, as pessoas no final falam, nossa, Edmir, tanta coisa que tem que fazer para me autoeducar, será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou no caminho certo? Talvez você esteja com a mesma dúvida. Então eu vou dar uma dica, na verdade 3 dicas. E fiquei muito feliz, eu falo sobre esse assunto há muito tempo, quando um casal na faixa dos 70 anos me chamou um dia na casa deles, que eu estava lá, né? Falou, vem aqui no nosso quarto, nós vamos lhe mostrar uma coisa que nós pregamos no espelho. E aí eles pregaram, imprimiram, né, e pregaram no espelho exatamente esses 3 itens que eu vou falar agora, que são itens que nos apontam se nós estamos no caminho da autoeducação. Se eu estou dessa forma que eu vou falar, significa que provavelmente eu estou dialogando mais e melhor, que eu estou conseguindo dar exemplo, que eu estou conseguindo construir-me integralmente, todos os itens que nós falamos aqui, ser mais solidário. Então, vamos às dicas de percepção se eu estou me autoeducando. Imagine que no dia 8 de agosto de 2021, portanto daqui a um ano, você esteja com esses itens pregados no espelho e pense assim, deixa eu refletir sobre o dia que eu ouvi essa aula e ver se eu estou melhor nesses itens. Quais são eles? Se eu estiver caminhando corretamente, eu vou estar com maior capacidade de adaptação. Como é isso, Edmir? Ora, não reclamo, paro de reclamar. O espírito superior, quando eu olho para Jesus, para Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, tantos, Francisco de Assis, eu vejo que eles não reclamavam. Eles simplesmente faziam o que tinham que fazer com as condições que tinham. E todo mundo sabe, conhecendo a história deles, que não eram condições muito fáceis. Só que eles não reclamavam. Então, isso é ter grande capacidade de adaptação. Alguns de nós têm dificuldade para dormir em outro lugar, para comer fora, para ir no banheiro fora de casa. Isso demonstra a nossa extrema dificuldade de adaptação. Então, se eu, daqui a um ano, estiver me adaptando melhor do que hoje, provavelmente estou no caminho certo. Segunda dica, se eu estiver menos ansioso, porque ser ansioso é não entender o tempo de Deus, é querer as coisas no meu tempo. Isso me leva a sofrimentos. Então, se daqui a um ano eu estiver menos ansioso do que eu estou hoje, de preferência não à base de remédio, né? Claro que não estou negando aqui a importância do medicamento, às vezes é necessário, mas que eu consiga desenvolver estruturas internas para que, inclusive, não precise mais utilizar dos medicamentos. Então, se daqui a um ano eu estiver com maior capacidade de adaptação, ou seja, não reclamando, estiver menos ansioso,
Estou cumprindo dois aspectos. E o terceiro e último, se eu estarei mais feliz. Então, para eu saber se eu estou no caminho correto da autoeducação, eu devo caminhar para maior capacidade de adaptação, menos ansiedade e mais felicidade. Se isso acontecer, se daqui a um ano eu concluir isso, e se depois, em 2022, eu concluir que estou melhor do que em 2021, aí sim estarei me autoeducando. Um abraço a todos, até a aula da quinta-feira, quando enviaremos novos vídeos.